E aí, chegamos aqui a mais um módulo desse nosso treinamento, não é mesmo? Assim, o que você está achando até agora aí desse treinamento? Espero que você esteja gostando. Não esquece também, se você não entrou ainda, de entrar no nosso Discord, no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pode discutir ainda mais, tirar dúvidas sobre o treinamento e ali conversar sobre mais diversos temas relacionados aos conteúdos de GitHub aqui. Inclusive, você pode me trazer sugestão de conteúdos que possam estar faltando aqui, explicações que não ficaram lá tão claras, que podem sim gerar novas aulas aqui para vocês totalmente gratuitas, tá bom? Bom, então assim, vamos continuar então. Nesse módulo a gente vai ver um pouquinho sobre as organizações no GitHub, né? Tudo que a gente viu aqui até agora a gente consegue fazer nas nossas contas pessoais, né? Mas assim, nem tudo faz sentido ser apenas nas nossas contas pessoais. Por exemplo, se a gente está trabalhando num projeto da faculdade, talvez até faça sentido deixar só nas nossas contas pessoais. Mas quando a gente começa a olhar para uma empresa, por exemplo, algum projeto de um nível maior, não faz mais tanto sentido a gente estar olhando unicamente para a nossa conta, né? Faz sentido a gente ter uma organização no GitHub, ele é um agregador a mais dentro desse nosso GitHub para que a gente possa ter esses projetos corporativos lá dentro. E é aí que entra as organizações no GitHub, tá? Criar uma organização no GitHub é de graça, você pode inclusive criar a sua aí agora mesmo, que é o que a gente vai fazer aqui nessa aula inclusive, tá? E aí nessa organização, basicamente a gente vai ter o quê? A gente vai poder adicionar diversas pessoas, colaboradoras do nosso time, a gente vai poder criar vários repositórios que fazem parte, não a nossa conta pessoal, mas sim a essa organização. Então a gente tem um nível ali de hierarquia diferenciado e um nível de organização diferenciado também, tá? Então, vamos aqui, ó, criar nossa organização. Eu estou aqui na minha página inicial do meu GitHub, tem aqui esse maisinho no topo da tela, eu posso vir aqui em New Repository, Import, New Gist, New Project, mas eu vou aqui em New Organization. E aí aqui ele está perguntando qual plano que você vai querer, tá? Você pode criar organizações em todos os níveis, a gente vai aqui criar uma organização gratuita, tá bom? A gente não precisa ir para a camada paga para criar uma organização. Obviamente, a gente encontra aqui, esbarra, né, com as limitações de funcionalidades. Se a gente for para o Enterprise, a gente vai ter tudo. Se a gente for para a camada gratuita, a gente vai ter ali os nossos limites conhecidos, tá? Eu vou aqui criar uma organização gratuita. E a gente pode criar aqui, ó. A gente pode criar aqui curso GitHub mão na massa. Eu já criei uma outra organização, tá? Eu estou criando essa aqui para vocês verem como é que é o processo. A gente vai usar uma outra que eu já criei aqui. A gente precisa ter um e-mail de contato, vou deixar o meu e-mail aqui. E aqui a gente pode escolher isso, se é para o nosso uso pessoal, se é para uma empresa. Se for para uma empresa, a gente tem que colocar o nome da empresa aqui. Mas no nosso caso a gente pode deixar só o uso pessoal aqui. Aceita, next. E aqui a gente já tem a opção de adicionar os membros, mas eu vou ignorar essa questão aqui, tá? E aí a gente pode vir aqui, ó, o que a gente está esperando. Vou falar que eu quero escrever código, quantas pessoas, a gente espera, mas isso não interfere, tá? É só para o GitHub ter uma métrica ali. E aqui o tipo de projeto. E aqui, ó, o que você espera fazer no GitHub nos próximos 7 dias. Gerenciar código, CI/CD, e é isso aí. E se você tem já repositórios existentes, sim ou não, no meu caso não, né? A gente vai aqui, Submit. E aí temos aqui a nossa organização. Simples, né? E aí a gente já faz parte dela, inclusive, tá? Mas eu vou trocar de organização porque eu criei uma outra que ela já tem um pouquinho mais de coisa, né? Pra gente poder atuar aqui. Cadê ela? Eu criei essa aqui já, então ele já tem aqui, inclusive, ó, repositórios aqui dentro que a gente está trabalhando nas demos que a gente vai ter no decorrer do curso e tudo mais, tá? Então, esse repositório, que é o que vocês estão vendo aqui na tela agora, é o repositório desse projeto, né? Desse nosso curso. Inclusive, se vocês quiserem fazer parte desta organização, vocês podem. Eu vou liberar, eu vou pedir para vocês me mandarem aí mensagem depois, pedindo para adicionar vocês aqui, caso vocês queiram atuar na organização para entender um pouco melhor aqui e tudo. Então essa aqui é a organização que eu criei para vocês, né, para a gente poder trabalhar nesse projeto. Inclusive, ó, tem os projetos base aqui que eu estou criando para a gente poder aqui seguir todas as demos desse nosso projeto, desse nosso curso, né? Então aqui, esse é a tela inicial, a gente pode inclusive ver as pessoas aqui que fazem parte desse projeto, os repositórios, pode vir aqui inclusive criar um novo repositório por aqui, repositórios pinados, o nome da organização,
aqui a imagem que a gente pode personalizar também, né? Aqui a gente pode vir a navegar nos menus, a gente consegue enxergar todos os repositórios que fazem parte dessa organização. E se a gente entrar em um repositório desse, por exemplo, a gente consegue ver que ele não faz parte da nossa conta. Ele faz parte de GitHub Monamassa, nome do repositório. Não Júlio Arruda .NET Base, beleza? Então assim, como eu disse, isso aqui agora é uma nova árvore, um novo guarda-chuva para você organizar os seus projetos. Tá? Então leve em conta que a organização é a sua empresa e dentro aqui vai ter os repositórios dos projetos da sua empresa. Dentro aqui vai ter os projects, que a gente vai falar mais tarde, packages, basicamente tudo que a gente tem no perfil pessoal a gente consegue ter a âmbito de empresa. De certa forma, uma organização nada mais é do que um perfil. Tá? Só que é um perfil onde várias pessoas atuam ali de uma maneira um pouco mais clara. E aqui dentro também a gente tem o team, né, que esse daqui é uma questão interessante, né, que a gente pode criar times aqui dentro da nossa organização do GitHub. Para que servem esses times? Serve basicamente para a gente separar usuários em grupos. Tá? São basicamente grupos de usuários. Então eu posso ter um grupo de administrador, um grupo de desenvolvedores, de pessoas desenvolvedoras de .NET, pessoas desenvolvedoras Java, pessoas de teste, pessoas de DevOps, pessoas de DevOps do projeto XPTO. Enfim, eu posso ter vários desses grupos, com cada grupo tendo seus próprios membros aqui dentro. E a gente pode ali permissionar tudo dentro da organização, baseado inclusive dentro desses times. Tá? E outra coisa interessante é que tem a área do time, né? Então aqui, ó, dentro da área do time a gente pode ter uma foto, inclusive, né? E a gente tem aqui uma área de discussão, tá? Então a gente tem aqui essa área toda de discussão, onde eu posso abrir uma mensagem, por exemplo. Olá, mundo. Opa, mude no não, né? E aqui, bem-vindos. E aí, onde eu vou postar isso? GitHub Monamassa ou Private. Eu vou deixar aberto. E aí, ó, temos uma discussão e outros membros podem vir discutir, reagir, pinar e tudo mais. E aqui a gente pode enxergar quem são os membros desse time, tá? E se esse time tem outros times abaixo dele, porque a gente pode fazer isso também. A gente pode ter times filhos aqui, tá? Então a gente pode ter um time pai e um time filho aqui dentro do nosso projeto, tá? Isso daqui funciona bem interessante. Pode chegar a ser confuso quando você começa a criar time, subtime, mas funciona. A gente precisa gerenciar bem isso, mas funciona. A gente também consegue enxergar aqui, ó, os repositórios que esse time tem acesso. Então eu posso vir, por exemplo, por aqui e adicionar um repositório, aqui, ó, quer ver o .NET Base aqui. Adicionar esse repositório ao time. Ou seja, agora todos os membros desse time têm permissão de leitura nesse repositório. Mas eu posso mudar. Eu posso dar uma permissão de triage, write, maintain, admin. Como é um grupo de administrators, eu vou dar permissão de admin. Então todos os membros que entrarem nesse grupo automaticamente passam a ter permissão de admin dentro desse repositório. Bem simples, bem prático, bem interessante, não é mesmo? A gente também tem projects dentro de time, que a gente vai falar depois mais sobre isso, mas a gente pode ter backlog, vocês viram, né? Dentro do GitHub em vários lugares. E aqui as configurações do time, a gente pode mudar inclusive o nome, a description, a foto, se ele tem algum time pai, se ele é visível ou oculto, tá? Como funcionam as políticas de code review para esse time. Então, se eu atrelar, né, configurar esse time para fazer o code review, como é que vai funcionar? Se ele vai requisitar apenas o team member ou se ele vai ter um auto-assignment aqui para os membros do time, tá? Tem até um algoritmo de roteamento para não ser sempre a mesma pessoa. Ele pode atribular, estou com o termo atribular na cabeça, não sei porquê. Ele está com atrelar várias pessoas aqui de uma maneira diferente. Um load balance, um round robin. Então, você pode configurar isso aqui. E também tem lembretes que você pode configurar isso atrelando ao seu Slack. Então a gente viu um pouquinho do que é o time. Vamos sair aqui dentro do time. Então aqui, ó, agora a gente pode ver a parte de people, né, pessoas, onde você pode adicionar colaboradores a essa organização. Então você pode vir aqui, ó, invite member. Se sua organização tiver habilitado o single sign-on, você pode trazer os usuários via single sign-on, ou você pode trazer aqui via usuário do GitHub. Por exemplo, ó, a gente vai conseguir enxergar o Renato Groff, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia vir aqui, clicar no invite e convidar o Renato para poder atuar nesse projeto aqui também. Que seria uma coisa bem prática da gente poder fazer. E depois a gente pode atribuir ele em um time ali, né, dentro de um time, para que ele possa ter as permissões corretas dentro dos repositórios, por exemplo. E aqui a gente vindo em settings da nossa organização, a gente pode ver basicamente as mesmas coisas que a gente viu no nosso perfil pessoal. Esse primeiro em general, a gente altera as informações públicas.
de quando qualquer um acessa a organização. Então a gente pode mudar aqui a description, o nome, a URL, Twitter, qual que é a localização, o e-mail de billing fica privado, você pode colocar informações aqui que fica privadas, né, gravatar, alterar a imagem, aqui os termos de serviço, tá? Se você for corporate você tem que aceitar este aqui. Aqui embaixo você pode renomear ou deletar a organização. Então, basicamente, as mesmas coisas que a gente tem lá no plano pessoal. Aqui, ó, a gente já consegue ver diferente do meu perfil pessoal, por exemplo. Porque aqui está usando o Free, né? Daí o Free ele está mostrando o que a gente tem e o que a gente não está incluído para organização aqui. A gente consegue enxergar isso, ver os mesmos consumos que a gente já via antes. Basicamente são as mesmas coisas, tá? Ó, aqui que tem de diferente um pouquinho os privilégios dos membros, o privilégio base, né, o padrão, né? Por padrão são readers, o que eles podem criar de repositórios, eles podem criar públicos ou privados, tá vendo? Está desabilitado o público e aí está só marcado privado. Se pode fazer forking, se pode criar o pages, se pode mudar a visibilidade, deletar ou transferir repositório, excluir issue, se pode habilitar discussion. E aí na Team Discussion, se está habilitado isso lá dentro da organização, então eu posso vir aqui, por exemplo, desabilitar isso. E aí quando a gente vem dentro da organização, a Discussion está desabilitada, tá vendo? Então a gente não tem mais essa opção. Ela fica aqui, mas ela está desligada. Então, vamos habilitar de novo. E aí agora se a gente atualizar aqui, as Discussions voltam, beleza? A parte de repositórios aqui também, ó, inclusive o repositório padrão, as labels de repositório, commit sign-off, configurações de actions aqui também, que a gente vai ver mais pra frente, a parte de discussions que a gente já viu, se a gente pode habilitar ou não, só que aqui a gente consegue habilitar para organização, a gente tem que escolher um repositório para isso, a gente pode ter um repositório central, por exemplo, para isso, para ter lá. A parte de packages também aqui, se a gente pode criar packages ou não, se a gente pode excluir packages. A parte de GitHub Pages também, a gente pode adicionar os domínios aqui. A parte de criação de projects. Ó, autenticação e segurança, aqui a coisa começa a mudar, né? Aqui a gente tem lá essa opção que a gente não tem no usuário, que é para obrigar a autenticação em 2 fatores. Então quando a gente vem aqui e obriga a autenticação em 2 fatores, a gente está falando que todos os membros, todas as pessoas desenvolvedoras que tiverem acesso a essa organização do GitHub, obrigatoriamente tem que ter acesso configurado com MFA para poder ter segurança no processo, tá? Então a gente consegue obrigar isso. O usuário por si só não precisa ter, mas se ele quiser fazer parte dessa organização, aí sim ele precisa ter isso habilitado. Sem isso ele não consegue. Então é uma forma de você garantir que todas as pessoas no seu time têm isso habilitado, tá? Legal. Aqui, essas 2 funções, elas estão aqui, mas elas são exclusivas do GitHub Enterprise, tá? Que é basicamente o que? Isso daqui depois eu mostro para vocês no Enterprise. É para você ter um SSH de assinatura, uma chave de assinatura para os seus colaboradores gerarem um certificado SSH assinado baseado na sua empresa. E aí você consegue garantir que todo mundo vai usar um certificado da sua empresa. Se alguém tentar usar um SSH de fora da sua empresa, não vai conseguir comunicar, tá? E o IP Allow List é você restringir endereços de IP por onde as pessoas podem acessar o seu GitHub ou não, tá? Então você consegue, por exemplo, garantir que vai ser tudo passar pela sua VPN da sua empresa. Code Security Analysis, a gente já viu, depende da bot principalmente, depende da graph. Verified Domains aqui, tá? É onde você configura o domínio da sua empresa para ser exibido no GitHub, marcado como verificado, por exemplo, eu tenho aqui o da minha empresa. Se a gente for aqui, ó, o meu domínio aqui está verificado, estão vendo? Ele exibe aqui pra gente, no caso, o domínio verificado. Secrets, a gente vai ver um pouco de actions depois, mas aqui a gente consegue configurar secrets de actions, code spaces, third party access, mas a gente não tem nada. GitHub Apps também a gente não tem nada. O Schedules que a gente já viu também com Slack. A gente consegue ver, ó, inclusive aqui os logs de sponsor, logs de auditoria também, tá vendo? Que a gente mexeu, tudo aqui bonitinho. E a gente consegue enxergar também repositórios
deletados. Tá vendo aqui? Eu consigo ver o repositório deletado e se eu quiser voltar, eu posso vir aqui dar um restore e ele vai voltar para minha conta, beleza? Porque está dentro do prazo ainda que eu posso restaurar um projeto. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre organizações dentro do GitHub. E agora tudo que a gente for fazer, a gente vai começar a trabalhar dentro dessa nossa organização aqui, tá? Então, não deixe de acessar ela aqui para usar todos os projetos que a gente vai usar de base, vai ser tudo por aqui, por essa organização que ela está pública, vai estar disponível para você estar utilizando, tá bom? Beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa que não entenderam, que não ficou claro, que precisa de mais explicação, deixa aqui nos comentários dessa aula que eu posso trazer para vocês uma aula extra. Ou também me procura lá no Discord, vamos conversar no Discord, vamos conversar também no grupo de WhatsApp, para que eu possa trazer essas aulas extras para vocês sem problema nenhum, tá bom? Então era isso, espero vocês nos próximos módulos, aqui abraço.